O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Abrindo o mês de maio, notícia do domingo passado, dia 1º deste mês. Daesh acusa Israel de matar líder jihadista em ataque aéreo ao Sinai. Pois é, essa notícia é importante, tá, gente? É importante porque depois a gente vai comentar uma outra notícia ligada a isso daqui, tá? Mas o fato é que o exército egípcio, com apoio aéreo israelense, iniciou uma campanha, tá, na região norte do Sinai. Não vou dizer um reduto, mas uma região com ainda muita presença do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. E aí, em um ataque aéreo, que, segundo o Daesh, foi realizado pela Força Aérea Israelense, o líder Abu Omar al-Ansari foi morto. Israel, seguindo a sua política de opacidade, não confirmou nem negou, tá, a informação de que teria realizado esses ataques aéreos, né, que teria realizado essa cooperação com o exército egípcio. Quer dizer, a cooperação a Força Aérea Israelense reivindica, a Força Aérea Israelense reconhece. O que não reconhece é esse episódio em específico. Tá? Então, o Daesh acusou, no início do mês, Israel de ter sido responsável pela morte desse líder na Península do Sinai. Também na Península do Sinai, no final de abril, no dia 30 de abril, um gasoduto, tá, de gás natural no norte do Sinai foi explodido, muito provavelmente em um ataque realizado por Daesh. Segundo as autoridades egípcias, na cidade de Bir al-Abd, nós tivemos um incêndio, mas felizmente não tivemos vítimas. Notícia da segunda-feira passada, dia 2 de maio. Índia registra maiores temperaturas em mais de 100 anos. Essa foi uma notícia que bastante gente deve ter visto, né? Mas que algumas regiões da Índia chegaram a registrar 46 graus e algumas outras regiões não habitadas teriam registrado até temperaturas de mais de 50 graus. Tá? Essa é a maior temperatura já registrada na Índia em 100 anos, como o Matias comentou. E daqui a pouco aparece um banguense e fala, pô, aqui em Bangu faz 50 graus. Bangu é o oposto do curitibano. O banguense é o oposto do curitibano. Tivemos, por conta do calor, tivemos focos de incêndio em aterros sanitários, tivemos apagões de energia e também crianças dispensadas das escolas. Em outras duas notícias em relação à Índia, uma delas é que o governo indiano anunciou que vai redesenhar os distritos eleitorais do antigo estado de Jammu e Caxemira, né, como parte daquela absorção, né, em territórios federais em 2019. Porém, segundo o governo indiano, a ideia desse redesenho também é dar maior representatividade para a região. A questão é que, toda vez que a gente fala em redesenho de distritos eleitorais, tem aquela palavra em inglês que infelizmente, nunca chama tradução, né? Se nós ouvintes tiverem alguma tradução para gerrymandering, né? Que é a autoridade que está no cargo redesenha os distritos da maneira que lhe for mais conveniente. Geralmente faz uma pizza. Isso. Então, assim, olha, tem um bairro aqui que a galera vota toda no partido X. Então, o partido Y, que está no poder, tenta dividir esse bairro em 2 distritos ou pulverizar esse voto, normalmente, muitas vezes, no sul dos Estados Unidos, em relação ao eleitorado afro-americano. Então, qual é a discussão agora? Que o governo indiano estaria tentando fazer um gerrymandering para aumentar a representatividade das regiões hindus
Lembrando que a maioria da população da região é muçulmana, tá? Então teremos essa discussão sobre o gerrymandering em Jammu e Caxemira. E finalmente, também em relação à Índia, uma matéria de ontem na BBC, assinada pelo Soutik Biswas, falou que a OMS publicou um novo relatório sobre os números de Covid na Índia e o número de mortes em excesso na Índia, possivelmente com causas do óbito, possivelmente ligados à Covid-19, está na casa dos 4,5 milhões de pessoas. Isso é quase 10 vezes mais o número oficial de mortes por Covid-19 no país. Tá? Então, teria uma subnotificação gigantesca. E lembrando, isso ocorre em maior ou menor grau em praticamente todos os países. Tá? A diferença é que em alguns países, por políticas de Estado ou por retóricas partidárias, esse número pode ser maior ou menor, porque a gente pode ter ações deliberadas ou omissões, né, para você maquiar os números. Então, que nem aqui no Brasil, no início da pandemia, tinha aquele meme, né, aquele tweet lá que, meu primo morreu no acidente de trânsito e registraram como Covid. O que, na verdade, foi muitas vezes o contrário. Pessoas que foram internadas devido à Covid, faleceram devido a algum outro sintoma e não foram registradas como óbito de Covid, não entraram para as estatísticas. Então, na Índia, o número pode ser de 10 vezes mais o número oficial. Duas notícias da última quarta-feira, dia 4 de maio. Sacola de compras gera muitas confusões no Quênia. Pois é, foi uma notícia que repercutiu bastante, então não teve como a gente não deixar, né, não colocar ela aqui no programa. O que acontece? Uma sacola de compras, sabe essas sacolas tipo retornáveis que tem no supermercado, né, feita de lona e tal? Né, que é aquela coisa, não vamos usar sacolas plásticas, então vamos adquirir sacolas de lona feitas no Vietnã, que só o frete para vir para cá já é o... Né? Mas enfim, e aí tinha estampa, né, tinha lá um rosto de um leão. E a sacola foi abandonada, foi jogada no mato, uma pessoa muito mal educada, e ela tá ali como se fosse numa moita, e tá bem o rosto do leão no meio da moita, e é uma foto, né, uma imagem realista. Então as pessoas passaram e falaram, meu Deus, tem um leão ali escondido naquela moita. E ninguém vai chegar perto pra conferir, né? Exatamente. Se é um leão de verdade. Aí o que fizeram, né? Um país como o Quênia, chamaram as autoridades, que você tem lá um departamento de vida selvagem. Né? O ICAMA. Eu não peguei... ok. E aí, os guardas, né? Não sei se seriam guardas florestais, o melhor termo, mas enfim, né? Os guardas chegaram lá e viram que era uma sacola. Né? Então, assim, é uma notícia que a gente falando aqui não parece tão divertida, mas se vocês verem a imagem, talvez fique mais divertido. Então, eu recomendo que vocês procurem lá a sacola de leão no meio do arbusto no Quênia. E foi o que o Matias falou, loucas confusões devido a uma sacola de compras no Quênia. Eu já passei por isso na chácara do meu padrinho com, sabe aquelas cordas de escalada? Sim, você achou que era uma cobra. Uma cobra coral. Que estava enrolada numa árvore justamente porque o galho estava cedendo. E aí você correu mais que o Usain Bolt. Pois é. Bem, ainda no continente africano, pelo menos 30 soldados do Burundi são mortos em ataque na Somália. Pois é, tivemos um ataque a uma base da União Africana no sul da Somália, que deixou pelo menos 30 soldados do Burundi mortos, outros 20 feridos. Segundo as autoridades da União Africana, nenhum militante do Al-Shabaab foi morto. Eles basicamente projetaram, né, jogaram dois veículos carregados de explosivos à base. Tá? A base que naquele momento tinha 161 militares, a maioria deles de Burkina Faso. Tá? Segundo as autoridades, foram mais de 20 quilos de explosivos detonados nos veículos, infelizmente. E também, em relação à Somália, a eleição presidencial, né, que deveria ter ocorrido em 2020 e foi adiada várias vezes, foi remarcada ontem para o dia 15 de maio.
Então, assim, ela foi remarcada ontem para 10 dias depois. Então, eu imagino que tenha sido uma data que ou você já teria algum evento planejado, algo assim, ou então nós teremos um novo adiamento. Foi apenas o anúncio de uma data aí para talvez aplacar alguns grupos políticos, porque não sei se é viável você organizar uma eleição num país, né, que vive em praticamente uma guerra civil permanente, já tem aí quase... desde o final da década de 1970, basicamente, se é possível organizar uma eleição assim em 10 dias. Né? Então, vamos ver aí se teremos as eleições presidenciais na Somália, mas foram marcadas para o dia 15. Bem, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Se puede volver, se puede provar. Giro de Notícias. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 5 de maio. Ataque em cidade israelense deixa 3 mortos. Pois é, lembra quando a gente falou, né, no início do programa que o Daesh acusou Israel de ter realizado um ataque no Sinai? Então, aí nós tivemos um ataque na cidade de Elad, tá, que fica na região central de Israel, durante o dia da independência, né, a data que os israelenses celebram o dia da independência, em que 2 terroristas, que ainda não foram localizados, mataram 3 pessoas a facas, tá, a facadas. E o Hamas elogiou, né, a ação, mas não reivindicou responsabilidade, tá? E o Daesh é especulado que o Daesh poderia ter ligação com esse ataque, tá? Como uma represália pelos ataques no Sinai. É possível, especulado apenas, não teve uma reivindicação oficial do grupo até agora, tá? Por isso que eu falei, lá naquele momento quando a gente mencionou a notícia do Sinai, para vocês ficarem, né, de olho, tá? Além das 3 pessoas mortas, outras 4 pessoas ficaram feridas. Então, é possível, repito, é possível, não é confirmado, mas que possa ter sido algo que seja reivindicado pelo Daesh, esse ataque em Elad. Ainda em relação a Israel, uma decisão da Suprema Corte, tá, decidiu na última quarta-feira, dia 4, que cerca de 1.000 palestinos que vivem em Massafer Yatta, tá, em Hebron, na zona rural da Cisjordânia, podem ser expulsos, né, podem ser despejados, né, a demolição de 8 aldeias. Tá? Por quê? Porque essa região havia sido declarada uma zona de tiro pelo Estado israelense na década de 1980 para ser usada exclusivamente para fins de exercícios militares, ou seja, com a proibição de presença de civis. E, por outro lado, esses cidadãos palestinos reivindicam a presença na área. Tá? Então, segundo a Suprema Corte, essas pessoas poderão ser despejadas, essas vilas demolidas. Ainda no Oriente Médio, algum tempo atrás a gente falou de tempestades de poeira, né, no Iraque. Nessa semana nós tivemos outras tempestades de poeira, inclusive uma em Bagdá, que deixou pelo menos 2.000 pessoas precisando de atendimento médico. No total, foram 5.000 pessoas precisando de atendimento médico em todo o país, depois da 7ª tempestade de poeira em apenas um mês. Já na África Ocidental, o presidente do Togo aceitou mediar a crise no Mali. Isso, o presidente Faure Gnassingbé recebeu um pedido das autoridades do Mali, né, para mediar a crise entre o Mali e a União Africana e outras organizações internacionais de países africanos. Tá? Então, o presidente do Togo, né, terá esse papel aí de mediador, de negociador, tanto entre as autoridades do Mali, repito, e seus parceiros regionais, e também para um processo interno, né, de transição, para retransição, talvez dizendo, né, à democracia no Mali.
Abaixa o volume porque lá vem fucking double breaking news. Explosão destrói hotel em Havana. Uma explosão hoje, né, deixou pelo menos 9 mortos em Havana. As autoridades cubanas descartam que tenha sido uma bomba e apontam como provável causa um vazamento de gás. Outras 40 pessoas estão feridas e outras 13 pessoas estão desaparecidas. Entre os feridos, segundo a agência Reuters, 11 estão em situação grave. Tá? Foi no Hotel Saratoga, no centro de Havana. Toda a fachada do hotel, né, foi destruída pela explosão. É um hotel 5 estrelas, inclusive, com 96 quartos e 2 restaurantes, uma piscina na cobertura, e ele estava fechado e reabriria ao público no próximo dia 10 de maio. Já na Irlanda do Norte, o Sinn Féin venceu as eleições. Pois é, a gente comentou no programa passado, né, das eleições da Assembleia da Irlanda do Norte. Ainda estamos no momento de apurações, tá, dos resultados, porém o Sinn Féin está previsto para ficar com 29% dos votos, tá? Pode ter um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, tá? Mas ele é o partido mais votado e a Michelle O'Neill pode se tornar, então, a primeira-ministra da Irlanda do Norte, né? Não é Prime Minister, é First Minister, tá? Porque é o governo regional. Em segundo lugar, ficou o Partido Unionista Democrático, né? O DUP, com 21%, que é o principal partido pró-Londres, pró-Reino Unido. Em terceiro lugar, ficou o Aliança, um partido liberal de centro, com 13% dos votos. E é um partido que evita bandeira sectária, ou seja, ele não diz nem que é um partido republicano, pró-unificação da Irlanda, nem um partido unionista, ou seja, pró-Londres. Tá? Ele é por Belfast. Ele é nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Então, veremos como serão os cálculos de formar eventuais coalizões, tá? É provável, tá? Mas repito, a gente ainda não tem os resultados finais, que nós temos um cenário de que o vencedor talvez não leve. Por quê? Porque o Sinn Féin, ele terá, né, será o maior partido, com 29% dos votos. Tem que ver o quanto disso vai se reverter em cadeiras, e aí ele vai precisar fazer coalizões. Só que, muito provavelmente, os partidos, né, pró-Londres estarão em maioria do que os partidos de esquerda, ou mesmo partidos que sejam dispostos a fazer uma aliança com o Sinn Féin. Eu não sei, tá? Não estou afirmando, eu não sei se, por exemplo, se esse partido Aliança Liberal estará disposto a fazer uma aliança com o Sinn Féin. Então, vai ser interessante ver como vai ser o cálculo. De qualquer jeito, é a primeira vez na história que o Sinn Féin, um partido republicano, pró-Irlanda, pró-unificação da Irlanda, uma Irlanda independente, sem presença do Reino Unido e de esquerda, vence as eleições na Irlanda do Norte.